Página 178. Leia o trecho da reportagem abaixo. Então, nós temos aqui uma reportagem sobre o extrativismo de Babaçu. Vamos lá? Extrativismo de Babaçu garante o sustento de famílias em Cidelândia. A lida nos babaçuais garante a Dona Maria Helena Gomes uma fonte de renda todo dia e ficou bem mais fácil alimentar a família. Dona Maria Faustina aproveita as amêndoas tanto na fabricação de leite como na produção de carvão. Elas também fornecem amêndoas para indústrias de óleo da região. Então, nós temos aqui a imagem de uma palmeira do babaçu com frutos no Maranhão. Então, nós vamos fazer algumas atividades em relação a essa reportagem. Sublinhe no texto o nome da planta que é utilizada pelas comunidades de Cidelândia. Como chama essa planta? Babaçu. Muito bem. Circule no texto os produtos obtidos a partir do babaçu. O que nós podemos retirar desta planta? O leite, o carvão e o óleo. Qual é a importância do extrativismo do babaçu para as famílias que vivem nos municípios de Cidelândia? Ficou bem mais fácil alimentar a família, né? Está ajudando, é uma fonte de renda. É uma fonte de renda. Muito bem. Página 179. Nós vamos iniciar, segundo ano, o conhecimento sobre as partes das plantas. Vamos lá? As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco a comunidade indígena Iauanauá, onde vive Ceci. Na comunidade Iauanauá, as moradias são construídas com madeira do tronco de árvores e são cobertas por folhas. Olha só como é feita a moradia: madeira e folhas. Os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto do urucum. Esse corante é utilizado na pintura dos corpos. Então, esta tinta aqui, ela é retirada de uma semente de uma planta que se chama urucum. As mulheres Iauanauá fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser usada para o preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. O açaí é uma fruta bastante nutritiva, consumida por toda a comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Então, nós vimos, crianças, que as plantas elas podem ser utilizadas com vários objetivos. Então, nós utilizamos lá atrás o tronco e as folhas para fazer a construção, né? A semente para retirar as tintas, a raiz para fazer a farinha e a fruta da planta para consumir, que é o açaí. Então, uma planta ela é composta de raiz, caule, folhas, flores e frutos. Vamos repetir? Raiz, caule, folhas, flores e frutos. Quais partes das plantas são utilizadas pelos membros da comunidade? Então, aqui nessa folha, os frutos e as raízes. A semente, o caule e as folhas.
utilizam todas as partes da planta. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas, mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? É um assunto que vamos estudar a seguir. Então, nós vamos começar com as raízes. Quem sabe me dizer qual é a função da raiz numa planta? Para que serve a raiz? Pensa um pouquinho, a raiz é aquela que sustenta a planta, né? Segura a planta para ela ficar em pé, dá os nutrientes necessários que a planta precisa. E nós também consumimos algumas raízes. A raiz. Na comunidade em que se vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Nós também comemos mandioca, é muito gostoso. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Então vamos lá: fixação, nutrição e armazenamento de nutrientes. Então a raiz ela tem 3 funções. O que é fixação? Olha aqui. As raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou sobre outra planta. Então, nós temos aqui uma planta, deve ser uma alface, né? E a raiz, ela segura a planta no solo. A nutrição, outra função da raiz. A raiz auxilia a nutrição das plantas, pois absorvem água e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta. Então, todos os nutrientes que estão aqui no solo são absorvidos pela raiz e vão para os caules, para as folhas, para os frutos e as sementes. Armazenamento de nutrientes. Há raízes que armazenam substâncias nutritivas. O que é isso aqui? É uma cenoura. Essas substâncias são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos. Então, a cenoura, nós utilizamos o armazenamento dos nutrientes que ficam na sua raiz. As raízes podem ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Veja a seguir. As raízes subterrâneas ficam enterradas no solo, como as raízes do aipo. As raízes aquáticas ficam dentro da água, como as raízes do aguapé. Nas plantas com raízes aéreas, pelo menos parte delas fica acima do solo, como nos manguezais. Então, aqui não são os troncos, são as raízes das plantas que vivem no mangue. Página 182, o caule. As pessoas da comunidade em que vive Ceci utilizam o caule das plantas para construir moradias. É o tronco caule. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Então, nós vimos a raiz, que ela serve de sustento, armazenamento, né? E o caule, para que serve o caule? Transporte e distribuição. Então, a raiz, ela suga todo o nutriente da terra e quem que transporta esse nutriente para as folhas, para as frutas, para a semente? É o caule. Então, ele é o caminho que o nutriente faz. E também ele serve de sustentação para a planta e também de armazenamento. Vamos lá? Transporte e distribuição. O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Com a função de sustentação, o caule sustenta outras partes da planta,
como as folhas, as flores e os frutos. E armazenamento. Olha esse cacto aqui. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, armazena água. Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Vamos ver? Os caules aéreos se desenvolvem acima do solo, como o caule da mangueira. O caule aquático se desenvolve dentro da água, como o caule da Vitória Régia. E os caules subterrâneos se desenvolvem no interior do solo, como o caule do gengibre. Olha aqui. Então, como as raízes, nós temos vários tipos de caule, né? São os aéreos, os aquáticos e os subterrâneos. Vamos ver se você aprendeu? Vamos lá. Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela. Veja ao lado. Que parte da planta está em contato com as mãos de Daniela? Então, ela colheu algumas flores aqui, tá vendo? Que parte dessa aqui da planta que ela está segurando? Como chama? Caule, muito bem. O caule. Converse com seus colegas sobre a importância para a planta da parte citada no item A. Por que é importante ter o caule nas plantas? Quem sabe? Resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente e aos exemplos de alimento a que se refere. Então, vamos lá. Ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutriente. Ajuda a transportar. O que transporta? E distribui substância pela planta. Além disso, sustenta outras partes como as folhas. Aqui nós estamos falando de quem? Do caule ou da raiz? Fixar a planta no ambiente. A raiz. Mandioca. Ajuda a transportar. Quem que transporta o nutriente? O caule. E nós temos como exemplo o palmito. Lorena adicionou algumas gotas de corante azul em um copo com água. Em seguida, ela colocou um cravo branco com a parte do caule mergulhado na mistura. O cravo permaneceu na água com corante por 8 horas. Veja o resultado. Por que o cravo ficou azul, crianças? Por que ele mudou de cor? Porque essa água aqui, azul, o caule, não é ele que transporta as substâncias para as folhas, para as flores e para os frutos? Então, ele transportou essa tinta, essa água com corante para a sua flor, para as suas folhas aqui. Por isso que ela ficou azul. O que aconteceu com a flor do cravo? Ela mudou de cor. Explique por que ocorreu o resultado observado após 8 horas do experimento. Porque o caule é que transporta as substâncias. O caule transporta as substâncias. Em sua opinião, a flor irá continuar seu desenvolvimento se for mantida no copo com água e corante? Vocês acham que essa flor aqui ela vai continuar viva ou ela vai murchar? Ela vai morrer? Podem responder aqui.